Olá, queridos irmãos, estamos aqui lendo o Salmo 90. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E nesse salmo, Moisés nos ensina que um coração sábio, ele é resultado de se reconhecer que o Deus eterno é o nosso refúgio. Também de reconhecer que somos peregrinos e passageiros nesta terra. Também precisamos reconhecer as consequências desastrosas do pecado. E agora, em último lugar, como uma palavra de esperança, Moisés vai dizer do versículo 13 até o final: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos anos quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quarto lugar, Moisés vai nos ensinar que um coração sábio é resultado de se reconhecer a graça salvadora de Deus. O nosso refúgio está nesse Deus eterno, que é de eternidade a eternidade. Ainda que sejamos transitórios e passageiros, e ainda que os efeitos do pecado tenham sido danosos sobre a nossa vida, há uma esperança. E a esperança é a graça de Deus. Moisés diz: Volta-te, Senhor. Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos com a tua benignidade, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Meu querido irmão, ainda que o pecado tenha trazido tantos desastres, tenha provocado essa tragédia, tenha trazido a morte, ainda que a vida seja transitória e passageira, mas o pecado não é o fim, a última palavra não é do sofrimento, a última palavra não é da morte. Existe um Deus cheio de graça, que veio até nós, que desceu até nós, que veio tabernacular conosco, que veio em Cristo, se encarnou, se fez homem. Sim, querido, um coração sábio reconhece a graça salvadora de Deus. Reconhece que esse Deus é cheio de misericórdia, cheio de compaixão. E ainda que a gente seja cheia de pecado, Ele é assaz benigno. E Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Reconheça a graça de Deus. Reconheça o amor de Deus. Como Moisés diz: Volta-te, Senhor, tenha compaixão. Ó Deus, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Ó Senhor, nos alegra por tantos anos quantos nos tens afligido. Ó Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E assim confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Um coração sábio, ele reconhece que o Deus eterno é o seu refúgio. Um coração sábio reconhece que é transitório e passageiro. Um coração sábio reconhece os efeitos desastrosos do pecado. Mas um coração sábio reconhece a graça salvadora de Deus e se esconde debaixo desta graça. E é transformado pelo poder desta graça. E cheio desta graça, ainda leva esperança para aqueles que vivem sem graça. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe e que você seja um homem sábio, uma mulher sábia, que Deus nos dê um coração sábio, que a gente aprenda a contar os nossos dias e alcancemos esta sabedoria diante do nosso Deus. Um coração sábio, em quarto lugar, reconhece a graça salvadora do nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.